Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos aí com o segundo bloco do Jornal da Rede Alesp, né? Então vamos conferir agora, Júlio, os números do coronavírus em todo o Brasil. São 149.058 mortes confirmadas até às 8 horas dessa sexta-feira. Aponta aí um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. É isso mesmo, Luciano. E o balanço indicou 730 mortes nas últimas 24 horas. 5.029.896 casos até o momento foram confirmados. Jornal da Rede Alesp. Pois é, Júlio, vamos agora de entrevista. A gente está aqui com o Marcos Buquerige, que é professor titular do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, né? Está com um projeto super interessante, um guia para candidatos nas eleições, né? Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço o convite, o prazer é falar com você e seus ouvintes. Marcos, fala para a gente um pouco desse guia, como é que foi aí que vocês da USP fizeram esse trabalho, né? Parece que é um trabalho multidisciplinar, com vários setores envolvidos, falando sobre vários temas de interesse para os candidatos, para a comunidade, né? Para melhorar questões de infraestrutura. Conta um pouco para a gente desse guia. Então, o guia foi produzido por um grupo de 21 pesquisadores que trabalharam em vários workshops que nós fizemos em conjunto. E esse guia, ele traz uma série de itens, são 193 itens de agenda, e esses itens de agenda, eles são colocados dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030 da ONU. Então, são 17 esses objetivos. Então, ele tem erradicação à pobreza, saneamento, tem meio ambiente, mudanças climáticas, tem vários itens. E esses 193 itens foram produzidos a partir de um trabalho todo feito com uma conexão entre esses objetivos de desenvolvimento sustentável e aquilo que a gente enxerga que as cidades precisam nos seus vários itens. Nós também fizemos, desses 193 itens, algumas coisas não aparecem lá, como, por exemplo, as questões todas de segurança, violência, porque essa é uma atribuição do Estado e não da cidade. Mas a cidade também tem atribuições laterais, né, secundárias, que pode trabalhar em conjunto com o Estado. Então, nós vamos produzir outro documento para isso. Mas nesse documento nosso estão os principais itens de agenda que nós achamos que são importantes para candidatos, para jornalistas poderem também acompanhar, fazer perguntas e fazer desafios para os candidatos, e para a população saber aquilo que precisa ser feito para que a gente carregue as nossas cidades na direção do desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, a população também vai poder cobrar, né, o que foi feito. Os candidatos, pelo que eu estou vendo, os candidatos a prefeito, pelo menos, já têm alguns itens parecidos, inclusive. Nós temos um número muito grande de candidatos do Brasil, a gente acredita que esse nosso guia vai poder servir para vários deles. Para aqueles candidatos que não conhecem muito bem a questão do desenvolvimento sustentável, a gente colocou no guia o link, o candidato ou os seus assessores podem se aprofundar, mas também nós pegamos os mesmos itens de agenda e criamos um outro recorte, que é um recorte que não é com base nos objetivos do desenvolvimento sustentável, mas ele é baseado mais nos temas prioritários que nós derivamos a partir disso. Então, ele vai estar lá. Quais são os itens de agenda em educação que seriam os mais importantes, né, os prioritários? Quais seriam aqueles em saneamento, em meio ambiente, e assim por diante? Então, também, se o candidato tiver uma campanha que é focada em algum desses itens, ele pode aproveitar disso. E outras informações que nós colocamos, o documento ele parece extenso, tem 54 páginas, mas na realidade ele não é. Na realidade, esses itens de agenda eles estão ali em cerca de 10 páginas, dá bem para ver, é só que existem 2 recortes diferentes. Lembrando aqui, né, Marcos, eu estou olhando aqui, ó,
guia no computador, Guia para Cidades Sustentáveis, Eleições 2020, que é do Centro de Síntese USP, Cidades Globais, Instituto de Estudos Avançados da USP, Cidades Globais, né? O endereço para você que quiser acessar esse guia é iea.usp.br. Me corrija se eu estiver errado, Marcos. E eu estava olhando aqui, né? A gente fez um programa sobre isso aqui para a Rede Alesp. E tem vários itens interessantes, por exemplo, a erradicação para os candidatos, de uma maneira geral. Tem lá, por exemplo, o primeiro item é erradicação da pobreza no nosso país, né? E aí tem lá vários itens, né? Vários itens que os candidatos podem discutir da sua agenda. Né? Não é um programa de governo, porque o programa de governo quem tem que fazer são os candidatos, mas são ideias, são tópicos, não é isso, Marcos? Para os candidatos. Exatamente. Aí você pegou essa erradicação da pobreza, é algo mundial, que a ONU propõe mundialmente alguns itens que vêm lá da ONU, que é esse o objetivo. Aí a gente pegou e criou itens de agenda que estão relacionados com as cidades e as cidades brasileiras, com as características das cidades brasileiras. Então, por exemplo, o número 1, ele é relacionado à habitação, né? Esse primeiro item que aparece, né? Que é o primeiro item do documento de agenda. É investir na infraestrutura de regiões menos favorecidas em habitações populares. Então, é um item bem geral relacionado com habitação. Aí, o que tem que acontecer? O candidato é que vai pensar, bom, eu vou trabalhar nisso, ele vai ter que mergulhar nessa área, estudar, etc., para poder, se for um candidato ao que eu chamo de gestão legislativa, ele vai trabalhar em produzir leis, melhorar leis que se refiram a esse item. Se for um candidato à gestão executiva, como, por exemplo, os prefeitos e prefeitas, então, aí eles vão ter que olhar quais são os melhores meios para fazer isso. No Instituto de Estudos Avançados, nós já temos um estudo que já descobrimos desde 1937, a Universidade de São Paulo já produziu quase 1.500 teses sobre cidades. Então, existe muita ciência feita. Então, o nosso objetivo, que é o que está na introdução do documento, é que esses itens de agenda, eles sejam aplicados, mas aplicados com base na ciência. O que isso quer dizer? A gente vê esse processo como um triângulo. Num vértice do triângulo estão os cientistas, que fazem esse tipo de proposta. Olha, é por aqui que a gente poderia ir, etc. E também produzem teses que produzem possíveis soluções para esse problema. Por exemplo, quais seriam os melhores métodos, né, de trabalhar essa infraestrutura, nesse item que eu comentei, né, para melhorar as habitações populares? Como fazer isso mais barato? Né? Como fazer isso melhor? Como dar mais conforto para as pessoas, etc. Então, pode ser que já exista, ou provavelmente já existe ciência feita para isso. No outro vértice do triângulo está a população, que solicita, que pede isso, fala, nós precisamos de mais habitações, nós precisamos ter economia solidária, nós precisamos de mais empregos, etc. e tal. Então, quando a população mostra as suas aspirações e a ciência já produziu essas aspirações, vai ficar mais fácil para o candidato ou candidata montar a sua agenda de campanha e, se for eleito, a sua agenda de ação, né? Com base em resolver mais rapidamente aqueles problemas que já têm a solução pronta. Se for problema que não tem ainda a solução pronta, então estamos nós lá na universidade, certo? Para que os candidatos e candidatas depois nos procurem, para que a gente faça as pesquisas e ache em conjunto os melhores meios de melhorar a vida da população. Então, essa é como você falou, Luciano, é uma nova abordagem. Se isso for adotado pelos candidatos e essa integração com a universidade e com a população começar a ocorrer dessa forma, nós acreditamos que a gente possa ir na direção de uma situação de sustentabilidade muito forte aqui no Brasil, que pode ser uma marca do país, inclusive, para depois até a gente exportar esse tipo de coisa, né? Mostrar como se faz as coisas bem feitas, né?
Pois é, professor. O senhor falou aí de sustentabilidade. Outra questão da Agenda 2030 da ONU é essa questão de sustentabilidade. Como é que, então, o guia trabalhou isso e como que, então, os candidatos podem pensar em sustentabilidade nos seus mandatos? Então, a forma nossa de pensar, ela está descrita num artigo que nós publicamos em português e o PDF pode ser baixado livre, o link está no próprio documento, que é o seguinte: a gente encara uma cidade usando a mesma ideia de um ecossistema. Então, uma cidade é uma estrutura que recebe materiais, recebe água, recebe energia e produz resíduos. Então, a cidade, se ela fizer os seus processos de uma maneira sustentável, ela vai produzir cada vez menos resíduos. Então, um sinal, um indicador que nós temos de ir em direção à sustentabilidade é produzir cada vez menos resíduos, usar cada vez menos água e menos energia para produzir as mesmas coisas. Escolher os materiais que entram na cidade como materiais que tenham também alto grau de sustentabilidade, materiais que não produzam aquecimento global, materiais que não produzam trabalho escravo ou trabalho muito pouco remunerado que não deixa as pessoas viverem bem no campo e assim por diante. Então, sustentabilidade é tudo isso. Aí nós vemos a cidade, essa estrutura, né, é o que eu chamo de... ela tem um subsistema, é o subsistema urbano primário, certo? Que é esse que funciona como um ecossistema. E existe o subsistema urbano secundário, que é o quê? São os vários elementos que estão lá dentro, por exemplo, a educação, o saneamento, como a gente cuida do meio ambiente, como é que a gente cuida de mobilidade, tudo isso está no documento depois, com cores, bonitinho, para que todo mundo possa ver, né? Com os itens de agenda todos colocados. Então, esse subsistema urbano secundário, ele é um conjunto de coisas que nós precisamos ter na cidade para que a cidade funcione. Então, quanto mais eficientes forem os elementos do subsistema urbano secundário, que aí sim seria o subsistema urbano terciário, por exemplo, educação é um subsistema urbano terciário. Como eu posso melhorar a educação? Daí você abre esse elemento do sistema urbano de educação terciário e você vai poder trabalhar isso. Então é aí que entra a gestão, né? É aí que entra a gestão executiva, é aí que entra também a gestão legislativa, porque os dois têm que trabalhar em conjunto. Nós temos que ter boas leis, bons controles, né? Para que nós tenhamos uma boa gestão. E nós defendemos ainda que a gestão pública deveria ser uma gestão sistêmica, né? Uma gestão que considere os vários fatores ao mesmo tempo. Eu sei que isso é muito difícil, nós estamos aprendendo isso, mas quanto mais a nossa gestão for sistêmica, mais fácil é lidar com a sustentabilidade e aí a gente atender esses objetivos do desenvolvimento sustentável, Agenda 2030, e com isso caminharmos no sentido de uma maior sustentabilidade nas nossas cidades no Brasil. Professor, um dos itens também, né, tem lá a sustentabilidade, está junto com o combate à fome. Eu queria repercutir com você sobre o Prêmio Nobel da Paz, né, que em 2020 foi concedido aí para o Programa Mundial de Alimentação da ONU, né, e está chamando a atenção aí dos governos do mundo inteiro para o combate à fome durante a pandemia. Vocês têm esse item lá no projeto, né? Qual que é a importância, né? Como é que o senhor vê essa discussão para os candidatos às câmaras municipais e para as prefeituras dos mais de 5.500 municípios brasileiros? Olha, Luciano, foi um prêmio... Esse foi um dos melhores prêmios que eu vi ultimamente do Nobel, né? Nós temos, na realidade, 2 prêmios relacionados à Fome Zero, viu? Porque o prêmio de Química, que é a edição dos genomas, esse prêmio pode nos ajudar muito também a melhorar a produtividade e diminuir o impacto na Terra. Então, que é o CRISP, né, professor? São 2 prêmios ali que tem uma pegada muito interessante nesse aspecto. Esse prêmio específico da paz, ele é muito importante pelo seguinte: 1/3 da comida do mundo, não estou falando só de Brasil, 1/3 da comida do mundo é desperdiçada. Por quê? Existe o desperdício lá no campo,
na hora de você fazer a colheita, existe um desperdício durante o transporte e existe um desperdício depois de quando a gente consome em casa. Então, no âmbito, aí é muito importante que a gente lembre do Pacto Federativo e das atribuições da cidade. Dessa questão dos alimentos, a gente tem que pensar o seguinte, lá no campo é uma atribuição do governo federal e, às vezes, do governo estadual. O transporte também, a infraestrutura de transporte, você ter boas estradas, bom escoamento, isso diminui drasticamente o desperdício no transporte. Agora, a terceira parte, que é o desperdício que nós temos em casa, ela se liga a toda a disposição de resíduos que nós temos, né? A coleta de lixo e tudo isso que nós fazemos, as embalagens, etc. Então, se nós conseguirmos aumentar a eficiência do que nós fazemos aqui na cidade, isso pode fazer uma mudança muito grande nas emissões de carbono, pode melhorar a qualidade dos empregos, porque a gente vai ter que ter gente mais estudada, mais sofisticada, vai demandar em cima da educação, né? A gente vai poder ter alimentos melhores, inclusive, né? Porque fazendo isso a gente come alimentos mais frescos e etc. Então, tem um impacto enorme. O Prêmio Nobel, especificamente, ele foi dado para as pessoas que levam alimentos em situações de guerra. Isso, felizmente, nós não temos aqui, mas, se você for olhar que em muitos lugares do Brasil a gente tem um índice de pobreza tão grande que é quase como se fosse isso, certo? Então, em algumas cidades do Brasil, em alguns lugares, é possível que gente como esse pessoal, que foi a ONU, né, que recebeu esse Prêmio Nobel, tenha que agir dessa forma, como esse pessoal aí, esses heróis que fazem esse trabalho em relação a diminuir a fome de quem está numa situação de cerco. Nós não temos guerra, como eu falei aqui, mas nós temos uma situação de pobreza e desigualdade que é análoga, né? Essas pessoas não têm para onde ir, não têm chances. Então, melhorar a condição delas em geral, e em particular aí também na questão da fome, é muito importante. Professor, também repercutindo com o senhor aqui uma outra questão sobre igualdade de gênero. É um tema muito em voga, é um tema muito discutido, né, Luciano? Ultimamente, me parece estar mais no centro das discussões, professor. Exato. Então, aí nós temos no nosso documento, lá no ODS 5, na página 14 do nosso documento. Então, a gente tem isso, tem esses elementos todos juntos ali, falando de garantir a segurança das mulheres e meninas e usuários de transporte público, coisas que a gente já conhece, né? Promover ações de capacitação cidadã, as meninas e mulheres, principalmente negras. Então, todos esses elementos estão aí no nosso documento. A igualdade de gênero é um problema absolutamente fundamental, né? Eu vou incluir aqui também a questão da raça, né? Porque o que acontece? Uma sociedade que não leva em consideração uma parte enorme da sua população, certo? Ou não sei se todas as mulheres, porque existem muitas mulheres que conseguiram perfurar essa barreira e muitos negros e índios que também conseguiram perfurar essa barreira, mas é muito pouco ainda. E com isso, a minha mensagem é que toda a sociedade perde, né? É lógico que a gente tem que pensar naquela pessoa específica, mas se nós pensarmos como sociedade, pode ser um bom argumento para a sociedade, se nós pensarmos assim, olha, todo mundo ganha se eu tiver as mulheres no mercado de trabalho e colocando as suas ideias, e todo mundo colocando as suas ideias, a sociedade inteira fica mais forte. Porque os cérebros são essencialmente iguais, de todos nós, são a mesma coisa. A gente tem as diferenças genéticas, mas existem diferenças genéticas entre os homens, diferenças genéticas entre as mulheres, diferenças genéticas de raças, mas isso não é menor, essa diferença entre as raças é menor do que a diferença dentro das raças. Então, não faz nenhum sentido a gente ter esse tipo de discriminação. E o Brasil, particularmente, é um país com uma desigualdade muito grande, é uma das maiores do mundo. Então, se nós conseguirmos, e é complexo, viu? Não é uma coisa simples esse trabalho da desigualdade,
A gente está vendo aí que é muito difícil, tem um esforço atual muito grande nesse aspecto, mas é muito difícil. Então a gente espera, eu acho que vai ter muito candidato agora que vai pegar isso. No nosso documento, vai pegar quero dizer, candidato vai pegar esse tema, e é um tema muito bom de ser pego e muito importante. Mas independente dele ser temático, quando pegar o nosso documento, você vai ver que lá no objetivo número 5, que é a igualdade de gênero, a gente tem lá 7 itens. No entanto, se você for olhar nos outros objetivos, você vai encontrar esse problema em vários lugares, né? Em vários lugares, praticamente em todos os outros objetivos. E se olhar lá no fim do documento, se você olhar os temas, educação tem problema de igualdade de gênero, emprego e renda também tem, a parte de habitação, a parte de saúde, a parte de mudança climática, em tudo que você olhar vai ter um problema de desigualdade de gênero e um problema também relacionado a raças e outros tipos de discriminação. Muito obrigado, professor Marcos Buquerige, professor titular do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Muito obrigado pela participação. Parabéns aí, vocês da USP, pela elaboração desse guia para os candidatos. Eu agradeço a vocês, agradeço aos ouvintes e eu espero que seja bastante utilizado e que a gente possa, inclusive, melhorar bastante isso com todas as críticas e sugestões que possam ser feitas. Muito obrigado. Nós vamos ter um evento dia 9, né, Luciano? Nós vamos, no dia 9 de... agora, no dia 19 de outubro, nós vamos ter um evento que está lá no site. Então, ele é www.iea.usp.br e à direita embaixo vocês vão encontrar um link para o USP Cidades Globais. E lá, aí vocês encontram as informações, todos os eventos que nós fazemos e podem baixar um PDF também do guia. E qualquer coisa também podem me escrever, que eu posso enviar diretamente o guia ou enviar o link para vocês poderem baixar. Tá certo, professor. Muito obrigado aí pela sua participação. Bem, agora o Jornal da Rede Alesp conversa com o advogado Leandro Nava, que vamos falar sobre os direitos do consumidor nas compras pela internet, né, Júlia? É isso mesmo. Bom dia, doutor Leandro. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, pessoal? É uma alegria, um privilégio estar aqui com vocês. Doutor, primeira pergunta, né? Em casos de compra online, o consumidor não recebeu, a gente vê pela internet, pelos amigos nas redes sociais, falando muito sobre essas questões de comprou alguma coisa online, não recebeu dentro do período, não tem para quem recorrer. E agora, doutor? Olha só, que interessante. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 49, ele traz aquele direito de arrependimento para as compras que são feitas fora do estabelecimento comercial. Ou seja, compra pela internet, compra por catálogo, compra por telefone. Tudo isso, o consumidor ele tem o direito de se arrepender dentro do prazo máximo de 7 dias corridos, contados da data do recebimento daquele produto. Ok, essa é uma situação. Outra situação é a questão do não cumprimento da oferta, que é o caso trazido aí por vocês. Comprei um produto, não recebi ele no prazo, mas eu recebi posterior. Pode gerar dano? Sim, pode gerar dano. Utilizando um exemplo, hoje, sexta-feira, dia 9, segunda-feira, dia das crianças. Vou comprar um produto, por exemplo, um celular para o meu filho aproveitar esse período de escola, que está tendo escola online, aula online, os pais estão tendo que trabalhar. Um celular custa, por exemplo, R$2.000, prazo de entrega, 5 dias. E o outro custa R$2.300, prazo de entrega, 24 horas. O consumidor, por livre e espontânea vontade, ele opta pelo valor maior porque tem aquela publicidade que foi ofertada que melhor lhe convém. Então, ele escolhe pagar um pouco mais para ter aquele produto ser entregue dentro do prazo que melhor lhe convém. Não foi cumprida a oferta? O consumidor tem o direito de rescindir a compra e automaticamente poderá fazer a reclamação junto à empresa para poder reter o seu valor de volta devidamente atualizado, como também requerer somente ao Poder Judiciário uma questão indenizatória.
Pois é, e tem vários mecanismos na internet. Você tem aí o Procon funcionando muito bem, atendimento pela internet. Você tem alguns sites como o Reclame Aqui também, que as empresas Exatamente. ficam de olho e aí respondem, né? Eu já usei os dois, já usei o Procon pela internet, já usei o Reclame Aqui e posso dizer que funciona, doutor. Agora, eu queria falar um pouco sobre arrependimento de compras, né? É sempre algo que está ali na fronteira, vamos dizer assim, né? O que pode, o que não pode. Muitas lojas trocam produto porque você não gostou da cor e tal, mas nem sempre todas elas são obrigadas a fazer isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão do direito do arrependimento e o que a lei prevê em relação a isso. Olha só que interessantíssima essa sua pergunta. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz para nós alguns direitos, algumas garantias, não só ao consumidor, que é a parte mais vulnerável, mas também ao fornecedor de produto ou serviço. Dentre eles, por exemplo, a questão do arrependimento, que só é utilizado para as compras realizadas fora do estabelecimento comercial. Então, eu vou fazer duas observações. A primeira, fui até a loja, verifiquei lá o meu produto, seja uma roupa, um sapato, um acessório, um eletroeletrônico, não importa o que seja. Saí da loja, se a loja, de forma voluntária, não concede o prazo, novamente, voluntária, o consumidor não tem o direito de ir lá e fazer a troca. Poxa, comprei um presente para o meu filho, para minha filha, para o meu marido, para minha esposa, para o meu namorado, não importa. Se a empresa, você saiu da loja, se o produto não possui nenhum tipo de vício, a empresa não é obrigada a efetuar aquela troca. Agora, se ela te coloca, se ela lhe oferece a questão da publicidade, da oferta, você tem 30 dias para trocar. Porém, a minha condição voluntário, ou seja, uma condição, você não arranca a etiqueta e me traz a nota fiscal. Perfeito, aí você goza desse direito, porque a parte, ou seja, o fornecedor colocou essa observação. Isso numa loja física, ok? Então o consumidor não tem sempre o direito de fazer a troca, somente se o fornecedor no ato da venda assim lhe oferecer, porque combinado não sai caro. Ele fez a publicidade, ele tem que entregar. Esse é o modal presencial. Modal digital, virtual. Comprei uma blusa preta, tamanho M, exatamente daquele tecido. Ela chegou na minha casa. Eu olho, provo, ficou maravilhosa. Mas por qualquer situação, eu falo, eu precisava, eu abro a minha gaveta, tenho 30 blusas pretas iguais. Ou eu falo, não quero mais. O consumidor não tem a obrigatoriedade de justificar do porquê ele não quer mais. Aí vem o direito de arrependimento que foi mencionado por você, que é o quê? A possibilidade, o direito que o consumidor tem por ter efetuado a compra daquele produto ou serviço fora do estabelecimento comercial. De novo, não é só pela internet, pessoal, é também pela internet, por telefone e também por catálogo, revista, essas coisas, fora do estabelecimento comercial. Chegou o produto, ele tem 7 dias corridos da data que recebeu para efetuar a devolução. Muito importante deixar claro, essa devolução é sem qualquer tipo de ônus para o consumidor. Doutor, o senhor falou sobre os 7 dias, né? E se o produto atrasar para chegar, já passou os 7 dias de compra, aí o consumidor resolve desistir, pode pedir a devolução integral do valor. Como é que funciona isso? A partir de qual momento esses 7 dias é válido? Da compra ou de quem recebeu? Na verdade, esses 7 dias em nada se comunica com esse seu exemplo. Esses 7 dias são 7 dias de direito de eu me arrepender da compra que eu fiz depois que eu recebi o produto. Então, vamos dar o exemplo. Comprei um celular, ele chegou na minha casa, uma blusa, um sapato, uma bolsa, não importa. Chegou na minha casa no dia 1º, ok? Eu tenho 7 dias contados do dia 1º para me arrepender e devolver o produto. Aí eu tenho que formalizar esse meu interesse junto ao fornecedor, via e-mail, via site, ligação com o número de protocolo, data e horário que eu fiz manifestei esse meu interesse, para que a empresa me oriente como eu farei a devolução. Essa é uma situação. A outra situação é
comprei um celular, a empresa me deu, por exemplo, 5 dias úteis para fazer a entrega. Passaram-se 5 dias, 6, 7 dias, acabou. Eu já posso rescindir o contrato sem qualquer ônus para mim. Por quê? Porque aquela oferta que foi apresentada, ela não foi cumprida. Então, o prazo de 7 dias não tem nada a ver com a rescisão do contrato, caso não haja cumprimento da obrigação da empresa. Então, vamos lá. Comprei um produto, qualquer produto. Eles disseram que vão me entregar em 5 dias. Não me entregaram, eu já tenho o direito de já não querer mais o produto. Ah, mas ele chegou no 6º, no 7º, no 8º dia. Era esse o combinado? Não, não era esse o combinado. Então, o consumidor tem o direito de rescindir o contrato e pegar o dinheiro de volta atualizado. E, doutor, produto usado, né? Às vezes compra numa lojinha online algum brechó ou alguém que coloca na internet os seus produtos já usados, uma outra pessoa quer comprar, tem garantia? Como é que funciona? O que acontece? O Código de Defesa do Consumidor, ele traz exatamente determinadas garantias para determinados produtos. Então, produtos chamamos de consumíveis, são aqueles que se consomem com a própria utilização, em regra perecíveis, eles têm um prazo de validade legal por 30 dias. Lembrando que aqueles produtos consumíveis que têm uma consumação rápida, por óbvio, você precisa colocar lá o período de validade na embalagem. Agora, esses brechós, esses produtos que não são consumíveis, eles têm um prazo de garantia de 90 dias. Um exemplo básico, tradicional do dia a dia. Comprei um carro, comprei uma moto. Aquele vendedor precisa garantir que aquele bem, aquele produto, aquele carro, aquela moto, está em perfeitas condições pelo prazo mínimo de 90 dias. Se ele quiser conceder a mais, ok, não tem problema, mas o prazo menor que isso de 90 dias, não, porque a lei traz exatamente essa responsabilidade. Ah, mas eu não sou lojista, Nava, eu sou simplesmente uma pessoa que encaminho, tinha um produto e vendi, é uma relação de troca. Nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor, ele não está caracterizando, porque essa venda não é uma relação de consumo. Olha só que interessante. Eu estou vendendo meu celular para você, por exemplo. A minha finalidade, o meu objeto final, o meu dia a dia, eu não sou vendedor de celular. Então, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aqui. Aplica-se o quê? O Código Civil, que são as responsabilidades. Então, na hora da compra, você precisa declarar o que está comprando, declarar o que está vendendo e tendo ciência daquela situação. Caso tenha algum tipo de problema oculto, que nós chamamos de vício oculto, e as partes não convirjam, aí a parte que comprou, por exemplo, o celular, pode buscar o Poder Judiciário para demonstrar que o produto que ele comprou, mesmo sendo de um particular, tinha um problema inerente à situação. Doutor, direito de desistência, né, de uma compra online, né? A loja pode conceder crédito ao invés de devolver o dinheiro em espécie? Ou o cliente pode exigir, não quero crédito na loja, eu quero o meu dinheiro de volta. Exatamente, isso que você diz, esse direito nós chamamos tecnicamente que é direito de arrependimento, né? Então, assim, eu comprei o produto. Ao eu comprar o produto, nós temos uma situação aqui. Se eu recebi o produto, e o produto é exatamente aquele que foi ofertado por mim escolhido de livre e espontânea vontade, seja por telefone, catálogo ou internet, se o fornecedor colocar essa opção de forma clara e objetiva, aí não existe a possibilidade do consumidor requerer esse dinheiro de volta no sentido de que esse produto não tenha sido entregue conforme ele comprou. Aí ele coloca lá essa trava ao fornecedor. O consumidor pode, no ato da compra, deixar claro ou informar que caso aquele produto que ele está adquirindo não seja utilizado por ele ou ele tenha o direito de arrependimento, ele pode pedir aquele dinheiro de volta, rescindir a compra, caso o produto não tenha sido entregue dentro do prazo, e aí a devolução, aí sim, a devolução será feita mediante o valor atualizado. Normalmente isso acontece, meus amigos, quando nós pagamos via cartão de crédito, por exemplo. Fiz a compra, parcelei em 10 vezes. Então você precisa notificar a empresa,
a empresa faz o cancelamento e você informa seu banco. Caso tenha sido compensado uma parcela ou na virada do cartão, duas, automaticamente a empresa precisa efetuar a sua devolução daquele valor pago. E, doutor Leandro, como é que funciona, então, grandes lojas, grandes hipermercados, quando você compra algum produto, eles falam ali para você, olha, aqui na loja você só tem 3 dias de garantia, tá? Se acontecer alguma coisa em 3 dias, você pode voltar aqui e trocar o seu produto. Depois disso, só com o fabricante. Eles podem fazer isso? Qual o procedimento, então, para o consumidor? Olha só, o Código de Defesa do Consumidor ele é muito claro e traz as seguintes orientações e observações. Quem é responsável direto por aquele produto ser vendido? É o fabricante. De forma subsidiária, vem a ser quem? O comerciante. Hoje em dia, para que as empresas tenham um bom relacionamento com o seu consumidor, né? Ele vai até a loja, então eles criaram essa situação meramente administrativa, meramente o quê? Pessoal da loja, ou seja, a loja assume o risco de que em 3 dias ela mesma, por tratativa comercial, fará a substituição daquele produto. Mas o Código de Defesa do Consumidor garante isso? Não. Ao contrário, garante nesse momento direito ao fornecedor, que é quem? O vendedor / fabricante, que caso aquele produto tenha algum tipo de problema, algum vício, ele tem que ser levado aonde? Exatamente para assistência técnica. E aí, por isso que no começo do nosso bate-papo eu disse que o Código de Defesa do Consumidor trouxe vários direitos para o consumidor, mas também trouxe alguns direitos ao fornecedor, que, por exemplo, é o direito de simplesmente, seu celular você comprou agora, apareceu um problema nele, por exemplo, no touch, em 3 dias, ele não é obrigado a trocar. Você tem que se socorrer do quê? Da assistência técnica e o fornecedor tem o direito de tentar reparar aquele problema no seu produto em até 30 dias. No 31º dia, ou seja, depois de 30 dias, não sanou o problema, aí sim gera para o consumidor um direito do quê? Primeiro, de receber aquele mesmo produto. Uma troca, um produto igual. Segundo, a restituição por outro produto, a escolha do consumidor. E se tiver uma diferença, ele paga ou ele recebe a diferença em valor. E terceiro, a restituição integral do valor pago devidamente atualizado. Mas é importante deixarmos claro, depois desse período que o fornecedor tem para reparar o produto. Tá que certo. É de 30 dias. Tá certo, muito obrigado. Doutor Leandro Nava, advogado, especialista, fala dos direitos do consumidor, compras pela internet. Muito obrigado pelas suas orientações aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, um grande abraço a toda a equipe da Rede Alesp. Obrigado, doutor. Bem, Júlio, um recente estudo com mais de 20 mil pessoas feito pelo Sistema de Saúde Público da Inglaterra revelou que o risco de morte dobra se um indivíduo contrair o novo coronavírus junto com o influenza, o vírus da gripe. Pois é, Luciano. Entre os 58 pacientes que estavam com as duas doenças, a mortalidade foi de 43%, bem superior aos 26,9% da taxa em que tinha somente a Covid-19. Além disso, 80% dos maiores de 80 anos com as duas infecções morreram. Por outro lado, a pesquisa observou que entre os gripados, o risco de ser diagnosticado simultaneamente com Covid-19 era 58% menor do que na população em geral. Isso indica que infectados com vírus respiratório estão menos sujeitos a contrair o outro. Jornal da Rede Alesp. Bem, o Jornal da Rede Alesp vai agora de mais entrevista, né? Nossa convidada é a Cláudia Maradei Freixedas. Cláudia Maradei Freixedas falhou a voz aqui, superintendente educacional da ONG de Cultura Sustenidos. E nós vamos conversar sobre o projeto Guri, que prorroga as inscrições. É isso mesmo, Luciano. Bom dia, Cláudia. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Júlia. Bom dia, Luciano. Pois é, Cláudia, para quem está ouvindo, vendo a gente, começa então contando para a gente o que é o Projeto Guri. Bom, o Projeto Guri é um projeto sociocultural, né, de música, ensino de educação musical, mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa,
e ele é gerido pela Sustenidos, a Organização Social de Cultura. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Então, tá bem. Pode continuar, E pode continuar. nós oferecemos, então, cursos de educação musical para crianças de 6 a 18 anos, diversos cursos, né, de instrumentos, de canto coral, de iniciação musical, cursos de luteria, de tecnologia da música. Nós estamos em mais de 380 municípios, polos, né, em todo o estado de São Paulo. Temos uma parceria com as Fundações Casa, temos também 58 polos, né, em centros de Fundação Casa, também atendemos a esses jovens, adolescentes, também oferecendo cursos de música. Falando um pouco aí, né, o Projeto Guri é o maior projeto sociocultural brasileiro, já tem 25 anos, parabéns, né, por esses 25 anos. Qual que é o saldo, né, de todo esse trabalho? Imagino que deve ter muita coisa para falar sobre isso, né? 25 anos não é uma vida, né? É verdade, nós atendemos cerca de 50 mil alunos por ano, né, nos mais de 380 polos. Se formos ver nesses 25 anos, são mais de 600 mil crianças e adolescentes atendidos, é uma média de 2.000 apresentações por ano, claro que agora as apresentações presenciais estão suspensas, mas é uma média de 2.000 apresentações, algumas com artistas convidados, então realmente o Projeto Guri tendo essa capilaridade nos municípios, os munícipes pelo estado de São Paulo recebem muito, né, a devolutiva do resultado de todo esse projeto educacional em apresentações públicas no município, em apresentações no próprio polo. E, Cláudia, ainda falando sobre, então, essa questão do projeto, o nosso time aqui, matrícula presencial para vagas remanescentes, teremos uma prorrogação das inscrições. Como que vai funcionar, então, esse momento de inscrição? Aqui, para mim, tem a matrícula presencial, só presencial, as pessoas podem fazer essas matrículas de vagas remanescentes pela internet. Como é que vai funcionar? Crianças e adolescentes de que idade podem participar? Pode se inscrever, né? As inscrições estão abertas tanto online, no site do Projeto Guri, né, www.projetoguri.org.br, quanto presenciais, nos municípios em que estamos inseridos. O aluno precisa ter de 6 a 8 anos, estar matriculado na escola, levar os documentos solicitados no site, que vocês podem ver, mas os documentos do responsável e da criança ou do adolescente. Ele vai preencher, ele tem que ver, né? Ele tem que ver no polo, no município onde ele está, quais cursos são oferecidos, o horário dos cursos, e depois dele entregar os documentos, né? Depois dele receber um telefonema da coordenação desse polo, em que ele pretende estudar, aí que vai ter a confirmação, mas realmente a matrícula só é confirmada após ele ir até o polo responsável, levar esses documentos e efetivar, de fato, a matrícula. É necessário ter um instrumento próprio? Né? Vocês fornecem o instrumento? Precisa levar o instrumento? Não precisa. O Projeto Guri tem os instrumentos para uso nas aulas, né? Então, por exemplo, um curso de violão, que são 12 alunos por turma, nós temos os 12 violões e também com o programa de empréstimo, né? Nós temos vários instrumentos em que alunos e alunas podem levar esses instrumentos e passar durante um ano ou um semestre com esse instrumento em casa para os seus estudos. Então, Cláudia, as aulas serão presenciais. Quando você fala que o projeto, ele dispõe para as crianças, elas não podem levar, então, para casa e fazer aula online? Como é que está funcionando nesse momento de pandemia, então? Desde do momento da suspensão das aulas, né, de acordo com as indicações do Plano São Paulo, né, da Secretaria de Economia Criativa, de Cultura e Economia Criativa, nós suspendemos as aulas em março, e desde então os alunos e alunas estão recebendo atividades enviadas via remota, né, atividades elaboradas pelas nossas equipes educacionais, pelos educadores e educadoras, e recebem essas atividades. Elas são bastante diversificadas, você pode ter um instrumento e você pode não ter o instrumento, mas você vai ter a possibilidade de fazer essas atividades. Como eu disse, elas são bem
diversificadas, então tem atividade de apreciação musical, a gente envia um link para você apreciar determinada música, prestar atenção, tem as orientações, o que eu vou prestar atenção, né? O que essa música traz. E tem também atividades de voz, de movimento, de construção de instrumentos a partir de sucata. E no caso do aluno ou aluna ter um instrumento, aí tem as orientações também para que ele possa tocar. Então, pode ser que algum aluno não tenha um instrumento nesse primeiro momento, que ainda o polo dele não vai voltar às aulas presenciais, mas ele tem uma série de atividades que ele vai receber, que ele vai estar fazendo música, tocando, compondo, criando. É possível, então, mesmo sem instrumento, ele ter essa iniciação musical nesse período agora de suspensão de aulas. Agora, Cláudia, a gente sabe que para muitos jovens, né, muitos alunos, essa questão da inclusão digital, ter acesso à internet, ter internet em casa, nem sempre é uma tarefa fácil. Né? A gente vive com a nossa realidade, mas acho que é importante a gente olhar para o outro nesse momento e sempre, né? Para ver que em muitos locais, muitas crianças e jovens nem sempre têm condições, né, de entrar na internet, de assistir uma aula online. Vocês pensaram nisso? O que pode ser feito para essas pessoas que não têm o acesso à internet tão facilitado nesse momento? Nesse momento, a gente tem feito um levantamento, a gente ainda não tem isso totalmente estruturado. Nesse momento presente, a gente ainda não tem uma solução, né? Acho que isso é uma solução mundial, brasileira, do estado de São Paulo. A gente sabe esse problema, né, da deficiência tecnológica, né, digital. Nesse momento não é possível. O que a gente pensa, então, porque também isso foi sendo postergado, né? Todos nós, né, pensávamos que ia durar 2 meses, 3 meses, isso está se prolongando um pouco. O que a gente tem feito é atender melhor essa demanda tecnológica pelo meio digital, né? Então, antes era só envio de atividades, agora que vai continuar um pouco mais esse período de suspensão, nós ampliamos para algumas aulas síncronas, né? O grupo todo podendo se encontrar. Em alguns municípios, a gente já vai ter abertura dos polos, né? Seguindo todos os protocolos da OMS, da Secretaria, né? Do Plano São Paulo, do Estado de São Paulo, do próprio município. Então as turmas reduzidas, né, ainda assim vão continuar recebendo atividades, aqueles que ainda se sentem não tão confiantes, né, de poder ir até o polo, receber aula, né, presencial, mas de fato, falando, né, então de quem ainda não tem acesso, ainda é um grande desafio para todos nós. E muito se fala, né, sobre esse processo de musicalização, o uso da música também ali na primeira infância, para o desenvolvimento também cognitivo dos bebês. Queria que você falasse um pouco a música como uma questão social, né? O próprio projeto é um projeto sociocultural. Então, como utilizar, então, a música em benefício do social e também nesse momento de pandemia, né? Essa questão da música, de tirar um pouco as pessoas do centro dessa discussão de pandemia, desse estresse de saber se vem vacina, não vem vacina, em que momento vai acabar a pandemia? Eu acho que a música, as artes têm esse poder, né, de tirar-nos desses momentos de crise, né? Nós tivemos até um projeto lindo, né, uma campanha que se chamou Abra uma Janela, que era a produção de alguns alunos e alunos ensinando alguma música para outras crianças, né? Então, a produção que é feita dentro de casa, pelas famílias, porque tiveram muitas atividades que envolviam as famílias todas juntas, então a criança fazendo atividade junto com seus familiares, isso foi então gravado e nós veiculamos. Eu acho que o poder da música também, das artes, principalmente na educação, quando estamos juntos, e também a gente tem buscado pensar isso, como fazer isso de forma remota, é a interação entre os alunos e alunas, né? Cada um poder se expressar. A música é uma expressão, né? Uma maneira de expressão diferenciada, sem palavras. Claro que às vezes tem as canções, mas ela em si, ela não necessita das palavras.
Então, você pode se expressar, você pode dizer o que você está sentindo. Se alguém faz uma execução, o colega poder comentar, poder fazer um comentário crítico. Se você traz uma música de um determinado país e você trazer esse contexto sociocultural dessa cultura, você trazer outras culturas, as culturas indígenas, as culturas afrodescendentes. Então, é muito importante a música porque ela engloba não só a música é cultura e a cultura é música. Então, eu acho que esse contexto todo das artes é que nos extrapola para outros mundos, para outras possibilidades, psicológicas até, né? Da gente se sentir bem, da gente se acalmar ou não, né? Também uma música agitada, se você está muito triste, você pode também se sentir melhor. Então, a música em si tem esse poder, a arte, mas a música coletiva, né? Na educação musical, ele tem também essa função de relacionamento, de aprender com o outro, de aprender as diferenças, de falar sobre as diferenças a partir da música. Cláudia, a gente sabe que o setor de arte, né, enfim, foi o primeiro atingido pela pandemia e vai ser o último, ou enfim, é um dos últimos a voltar à normalidade, né? Como é que vocês veem esse período? O que os artistas estão passando? O que os músicos estão passando? Queria um depoimento seu aí na prática do dia a dia, né? Eu acho que os artistas que se dedicam somente à performance, né, foram os mais afetados, e toda essa cadeia produtiva, todas as pessoas envolvidas, né? O que a gente viu é inúmeras lives, né, algumas super bem-sucedidas, então vaquinhas para substituir um concerto ao vivo. Claro que nunca é a mesma coisa, mas acho que também todos, né, aprendemos a lidar com essa nova situação. Por outro lado, eu também vi que eu assisti muitas lives, não só de apresentações musicais, mas falando sobre música, sobre processos criativos, sobre processo de produção. Então, eu acho que também nós nos conectamos muito mais, porque antes talvez nós usássemos menos essa possibilidade que estamos falando agora, que entre instituições, entre artistas, entre pessoas do mundo todo. Então, nós acabamos de fazer um seminário junto nós temos uma parceria com a Colômbia, com um projeto social da Colômbia, e foi possível fazer uma reunião com 300 pessoas, 150 da Colômbia e 150 do Brasil. Então, por um lado, nos proporcionou né, nos abriu mais possibilidades para usarmos mais essas ferramentas que já existiam e que a gente pode, então, utilizá-las e fazer mais trocas. Eu acho que, respondendo também, eu acho que alguns artistas teve muito mais solidariedade, né? Não só nas vaquinhas, mas também em um contando com o outro, um comentando. Nós recebemos vários artistas renomados que se dispuseram a fazer lives para o Guri, para os nossos alunos, para os nossos educadores, uma live pública, né, como Fábio Presgrave, por exemplo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um grande artista, violoncelista, né, que se dispôs, assim como outros tantos, né, a Marisa Fonterrada, a Teca Alencar de Brito, a Magda Pucci do Malaca. Então, acho que teve uma grande solidariedade entre as comunidades artísticas, principalmente. Pois é, Cláudia, muita gente fala em reinventar, mas muita gente fala também nessa questão de se olhar para o outro, né? E quando você falou da música, sendo essa questão social, de interação das pessoas, de crianças, adolescentes e jovens, imagino que também tenha esse lado, né? Esse lado de você se sensibilizar com o outro, né? De você interagir com o outro com um outro olhar. Não sei se você tem esse entendimento também. Sim, nós temos a área de desenvolvimento social, né, que anda muito junto com a área educacional. Sim, nós temos esse olhar para cada um dos nossos alunos e alunas, para uma garantia de direitos, né? Lembrando que a música também deveria ser um direito, mas um olhar ampliado para todas as garantias de direitos, e a música e esse programa, né? Então, eu acho que ele vem trazer e proporcional, né? Nós buscamos, quando há uma violação de direitos, então levar para a rede, buscar interagir para que essa criança seja melhor inserida, para que ela seja melhor atendida.
Então, um programa que vai além só do ensino musical, né? Então, acho que a música tem essa música e o nosso programa tem essa intenção, essa preocupação, e nós desenvolvemos vários projetos nesse sentido. Eu acho que das interações também, eu não sei se seria bom falar, né, dos protocolos de retomada presencial, né? A gente está falando, então, das interações presenciais, Sim. mas que ultimamente a gente tem cuidado para que essas interações aconteçam também de maneira virtual. Como é que um educador pode enviar uma atividade e essa atividade, o aluno poder se expressar, o feedback dele ser interativo com os demais colegas, para que essa interação, quando ela é presencial, ela acontecer também nesse momento, e não simplesmente ele recebe uma atividade e o que ele pensa, o que ele quer falar sobre ela, o que ele sentiu sobre essa música, ele poder também se expressar, né, de ter essas interações. Mas eu gostaria de falar um pouquinho, se puder, dos protocolos de retomada, todos os cuidados que nós tomamos, né? Foi um protocolo muito bem escrito, a várias mãos, com muitos especialistas. A parte de música, dos instrumentos, nós tivemos a ajuda de alguns luthiers, né, muito consolidados aqui no estado de São Paulo, que nos ajudaram, mas também a parte de saúde, a parte social. Então, desde o acolhimento, quando for a retomada no polo, desde os cuidados de higiene, de saúde, de distanciamento, no mínimo 2 metros, nós estamos usando, as turmas divididas, o envio ainda para aqueles que não podem chegar no polo por algum motivo. Então, falando das matrículas, aqueles alunos e alunas que se interessem a vir a estudar no Projeto Guri, tanto presencialmente, se o seu município for abrir, né, porque isso tem que ser acordado com o município também. Nós já temos na próxima terça-feira 5 polos que vão abrir presencialmente. Itaberá, São Carlos, no dia 19, temos vários polos que vão abrir, alguns poucos, né? Alguns polos que vão abrir com todos esses cuidados. E aquele aluno que vai se matricular e o seu polo não for abrir presencialmente, ele vai ter essas aulas via remoto. Tá bom, muito obrigado. O Jornal da Rede Alesp gostaria de agradecer a Cláudia Maradei Freixedas, que é superintendente educacional da ONG de Cultura Sustenismo. Muito obrigado pela sua participação. Nós é que agradecemos. Bom dia. Tá bom, obrigado. Bem, Júlia, para incentivar o desenvolvimento local e regional dos diversos setores turísticos, a Secretaria de Turismo de Presidente Prudente promove a primeira semana de capacitação turística totalmente gratuita, online e sem necessidade de inscrição. O evento será realizado de 13 a 16 de outubro em 2 horários. Na parte da tarde, das 3 às 6 da tarde, e na parte da noite, das 7 às 10 horas. Luciano? Pois é, Júlia, a transmissão ocorrerá pelo canal do YouTube da Secretaria de Presidente Prudente. A iniciativa conterá com palestras e mesa redonda dividida em 2 eixos, gestão e profissional. A temática central será a retomada e capacitação do setor turístico pós-pandemia. E olha os temas que serão abordados: gastronomia, hotelaria, práticas sustentáveis, linhas de crédito, vendas, hospitalidade, planejamento trabalhista e políticas públicas. Luciano. Bacana, bem legal. Vamos conferir agora o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. O deputado Altair Moraes, do Republicanos, recebeu representantes do Karatê da região de São Mateus, na capital paulista, Gilmar Alves, do Karatê, Kellen da Cruz e Geraldo Nunes. Eles apresentaram as principais demandas da categoria esportiva e pediram apoio ao deputado para desenvolver as atividades no bairro. Bem, e o Jornal da Rede Alesp, informando tudo sobre o Legislativo Paulista. Nós vamos aí para mais um intervalo. E a gente volta em instantes com muito mais informação para você. Fique ligado. Já, já. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.